Glória a Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 2. O verso de número 8. Salmo de número 2, o verso de número 8. Na versão NVT, a palavra diz assim: basta pedir, e lhe darei as nações como herança, e a terra inteira como sua propriedade. Na NVI, a palavra diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra e as extremidades da terra por tua possessão. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez diga amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, conta-se uma história de que numa certa ocasião um navio estava afundando. E como não poderia ser diferente, o desespero tomou conta do ambiente. Cada um tentando buscar a salvação da sua própria vida. Então o capitão daquele navio, ele reuniu todas as pessoas em um convés. E ele então perguntou: há alguém em nosso meio que sabe orar e que pode invocar ao Senhor por um milagre? Porque não há absolutamente mais nada que nós podemos fazer para salvar esse navio. E um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, até que alguém se levantou e disse: eu sei orar. E o capitão disse: graças a Deus, então comece a orar, porque está faltando um colete salva-vidas. E esse colete era dele. Essa é uma história engraçada, mas ela nos ensina que a oração, ela pode produzir milagres. Você pode dizer amém? Diga isso para essa pessoa linda que está ao seu lado. Diga: a oração pode produzir milagres. Amém? Queridos, a oração ajuda você a fazer aquilo que você não pode fazer. Existem limitações em nós. Nós temos um limite até onde nós podemos operar. Mas a oração, ela vai além das nossas impossibilidades. E a oração é um convite para Deus se envolver em sua vida. Quando nós estamos orando, nós estamos chamando o Senhor para perto. A oração é um convite ao poder de Deus para se aproximar da nossa condição humana. Quem de nós nunca se viu em circunstâncias que eram maiores do que nós? Quem de nós nunca se sentiu em alguma ocasião como se as suas mãos estivessem atadas e você nada pudesse fazer? E nós entendemos então que a oração, ela pode significar a diferença entre a vida e a morte. Logo nós entendemos que a oração é uma questão de subsistência. Nós precisamos verdadeiramente orar. A palavra de Deus nos ensina que a oração libera o poder do céu para lhe ajudar a executar o seu propósito na terra. O Senhor, Ele tem um propósito definido para as nossas vidas.
Mas nós nada conseguiremos fazer se o Senhor não nos auxiliar. Mas como nós vamos buscar esse auxílio divino, se não pela oração? O apóstolo Tiago, ele disse na sua carta, capítulo 5, verso 16, ele diz assim: olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos verdadeiramente entender, não só com a mente, mas com o coração, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Billy Sunday, ele disse assim: olha, se você não está acostumado à oração, você não está acostumado ao poder de Deus. O poder de Deus é derramado, irmãos, em nossas vidas, pelo seu Espírito, através da oração. Basta nós olharmos as Escrituras. Quando a igreja ou quando alguém resolve orar, o poder de Deus se manifesta. E muitos de nós não experimentamos o poder de Deus sobre a nossa vida, porque nós não estamos acostumados a orar. Nós queremos ver as soluções. Nós queremos o resultado pronto. Mas é preciso entender que o processo que nos leva, ao resultado que nós tanto almejamos é a oração. Nós precisamos verdadeiramente orar. A oração, ela atrai o poder de Deus. A Bíblia diz para nós, Tiago fala isso, que quando Elias orava, o poder de Deus se manifestava, amém? O poder de Deus se manifestava. E o próprio Tiago vai declarar que Elias, ele era um homem comum de nós. Isso significa dizer que assim como a glória de Deus se manifestava através de Elias, a glória de Deus, ela também pode se manifestar através de nossas vidas. Agora, o diferencial na vida de Elias é que ele era alguém que era acostumado à oração. Quando eu falo alguém acostumado à oração, eu falo de alguém que tem o costume de orar. Alguém que é dado à oração. Alguém que se entrega à oração. A oração, amados irmãos, consegue com que o poder divino se envolva em nossas vidas. E ele tem a capacidade para amarrar ataques e influências demoníacas. Você pode dizer amém? Aleluia. A oração, ela prepara a terra do coração para receber a semente da palavra de Deus e liberar a ação do Espírito Santo. Quando você ora, você se torna sensível. Quando você ora, você prepara a terra. Você está arando a terra para o plantio. De nada adiantará você jogar semente sobre a terra se a terra não for devidamente preparada. E a oração é o que prepara a terra do nosso coração, para que então o Espírito Santo de Deus, ele venha e ele opere em nós, amém? E ele opera em nós. Então nós aprendemos que a intercessão humana, ela pode determinar uma intervenção divina. Agora é preciso entender que muito mais do que uma forma externa, a intercessão, ela nos transforma. A intercessão, ela nos muda. A intercessão nos torna mais semelhantes ao Senhor. A intercessão traz até nós o coração de Deus. Como é importante nós orarmos. A verdade é que nós
não deveríamos fazer absolutamente nada, tomar qualquer decisão sem antes orar, sem antes buscar o Senhor. Esse último final de semana, eu e minha esposa completamos 17 anos de casado. Você pode dar um amém aí? Glória a Deus, né? E o Senhor é tão bom que ainda nos levou para um paraíso. Passamos ali 2 dias em Maragogi e foi um momento maravilhoso. Chegamos na sexta-feira e aí no sábado pela manhã, antes de nós descermos para tomar café, a Albânia, como de costume, ela faz logo cedo pela manhã a sua devocional. E aí eu estava ali participando com ela e a palavra do Senhor ministrando ao nosso coração, dizendo assim: pensai nas coisas que são do alto. É isso que diz a palavra. Às vezes nós estamos muito na terra, não é verdade? Mas o Espírito do Senhor disse: pensai nas coisas que são do alto. E aí nós ouvimos a palavra do Senhor e nós oramos, e a Albânia pediu exatamente isso. Senhor, nos dá a percepção daquilo que é do alto. Que os nossos olhos estejam naquilo que é do alto e não naquilo que é terreno. E aí nós fomos tomar café. E chegamos ali naquele ambiente. E aí veio uma moça, nos atendeu. Tinha lá uma mesa posta. E ela disse: mas se vocês quiserem alguma outra coisa, tem um cardápio aqui, é só você pedir que a gente serve. E aí a gente começou a comer. E parece que quando a gente vê muita coisa, dá vontade de comer muito, né? Mas a gente se comportou. Não é, pastor? Mais ou menos. E a gente começou a comer, aí depois deu uma vontade de comer uma tapioca. E aí a gente pediu para a moça trazer uma tapioca. E aí ela foi. Mas quando voltou, não foi ela. Quem voltou foi uma outra pessoa. Uma outra moça que veio trazendo. E aí ela chegou, nós cumprimentamos. E a Albânia perguntou o nome dela. E aí eu fiquei olhando para aquela moça. E eu disse assim para ela: olha, desde que eu lhe vi, há uma palavra que queima no meu coração a seu respeito. E ela parou, olhou para nós. E eu disse para ela aquilo que o Senhor fala lá em Jeremias 29:11. Quando o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. E quando eu disse isso, ela começou a chorar. E aí nós ministramos ainda algo mais sobre a vida dela. E aí a Albânia olhou para ela e disse: você tem um pai. E o seu pai é um bom pai. E aí ela voltou para a cozinha. E aí, irmão, quando ela voltou para a cozinha, o Espírito Santo pegou aquela mulher de jeito, a tal ponto que quem estava do lado de fora começou a ouvir algumas coisas meio estranhas. E aí um hóspede ficou pensando que alguém estava passando mal. E aí ele entrou, acho que era o dono da pousada, eu não sei, ele entrou. E depois ele saiu meio sem graça assim para nós, né? Disse: não, é porque ela está com algum problema na família. Que ela estava orando, irmão, lá dentro. E ela estava completamente tomada pelo Senhor. Aí ele saiu dizendo isso, né? Mas está tudo bem com ela está só orando. E eu ainda disse assim para ele: é verdade, Deus está ouvindo. E aí ele deu uma satisfação para o rapaz que estava lá fora. E aí nós depois saímos. E é interessante que quando foi no dia seguinte, eu não compartilhei isso com a Albânia, mas
eu acho que ela teve a mesma percepção. Quando nós chegamos lá, elas estavam nos esperando. E quando elas nos viram, né, uma alegria tomou conta delas. E aí aquela mulher que nós ministramos sobre a vida dela, ainda teve a outra, né, que veio também, que a Albânia foi lá, abraçou, ministrou, foi, né? Porque crente causa esse tipo de, né, de tumulto, onde vai? Aí ela disse assim para nós: quando eu cheguei aqui ontem, eu estava enferma. Eu estava com muitas dores na região do meu abdômen. E eu achava que eu nem conseguiria trabalhar. Mas ela disse: naquela ocasião que vocês ministraram a palavra sobre a minha vida, eu fui curada. E ela já estava com outro semblante, completamente diferente. Porque quando nós oramos, nós atraímos o poder de Deus sobre a terra, irmãos. Ainda que necessariamente você não ore no ato, porque nós não oramos, nós só ministramos uma palavra sobre ela. Mas anteriormente nós tínhamos orado. Nos dá a visão do alto. E do alto o Senhor vê todas as necessidades da terra. Então quando você ora, quando você intercede, o Senhor intervém. Amém? Então você precisa estar sempre pronto. Porque a tua oração, ela pode e ela vai produzir milagres. Amém? Ela pode e ela vai produzir milagres. Porque aquele que ora, ele será direcionado. Diga comigo: aquele que ora será direcionado. Não ore e você será levado. Você tem uma escolha. Ou você será daquele do tipo que deixa a vida lhe levar, ou você será aquele que vai ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Agora, como é que isso acontece? É quando você ora. É quando você busca o Senhor, é quando você busca a sua face. O grande missionário Hudson Taylor, ele disse assim: irmãos, vocês querem entrar naquela província, vocês devem entrar de joelhos. Se nós quisermos verdadeiramente, irmãos, mudar essa cidade, se nós quisermos transformar a realidade dos lares nessa comunidade, nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar de joelhos por esta causa. Quando você vai ministrar um casa de paz, ainda que você tenha lá um roteiro, o que você verdadeiramente precisa é de dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ministrar o seu coração. O Espírito Santo, ele vai revelar verdades que somente pelos olhos espirituais podem ser discernidos. Então, quando você ora, você é dirigido. Você é direcionado. A Bíblia nos ensina que quando oramos nós somos direcionados. Não foi assim que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? A palavra diz que no deserto ele foi tentado pelo diabo, ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto, e ele volta no poder do Espírito Santo, curando a todos, amém? Então quando nós oramos, nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, e ele abre os nossos olhos para vermos realidades que não podem ser vistas com olhos naturais. É por isso que o diabo quer impedir tanto você de orar. Porque entenda, você sempre será um representante de Cristo na terra, aonde você estiver. Em que circunstância você estiver.
Muitos cristãos são levados por circunstâncias ao invés de serem guiados pelo Senhor. Alguém disse assim: olha, se você não ora, o Espírito Santo não pode atuar em seu favor. E eu posso até declarar que o Senhor, Ele não tem compromisso com aqueles que não oram. Nós precisamos de fato ter uma vida de entrega, uma vida de oração. A oração, irmãos, vai custar caro para cada um de nós. Mas nós precisamos verdadeiramente nos colocar nesse lugar para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Quando oramos, o Espírito Santo nos conduz segundo a sua vontade e não a nossa. E a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, amém? Ontem nós estávamos numa reunião de oração à tarde. O pastor Marco e Maria voltaram para o Brasil, estão aqui já em Recife. Nós estávamos ontem orando. E aí eles estavam dizendo: olha, nós vamos está entrando num novo nível, no nível mais profundo, no nível de busca pelo Senhor, pela sua face, com oração e jejum. E possivelmente 21 dias de jejum estarão vindo pela frente. Até que o Espírito Santo tomou Maria e ela disse assim: nós temos uma cabeça muito formatada. Nós programamos tudo, vamos fazer um jejum de 21 dias. Mas e se o Senhor quiser prolongar isso? E se for até que Ele venha e manifeste a sua glória entre nós? Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos prontos para entregar tudo? Será que verdadeiramente nós temos um coração completamente submisso ao Senhor? Amados irmãos, nós devemos ser movidos por oração. Você pode dizer amém? Porque quando nós somos movidos por essa busca em intimidade, aí não será mais aquilo que nós queremos, não será mais aquilo que nós planejamos, mas será aquilo que o Senhor tem para nós. Então olha, antes de todas as coisas, ore. Você pode dizer amém? Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado, aponte um dedo de profeta assim para ele e diga: antes de todas as coisas, ore. Diga: ore antes de agir, ore antes de dizer. Agora diga assim para ele: ore agora, ou arque com as consequências depois. Foi forte, né? Ore agora, ou arque com as consequências depois. Irmãos, o homem que não ora demonstra dependência de si mesmo. O homem que não ora, ele está dizendo assim: eu sou o cara, eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sei o que é melhor para mim. Ao passo que o homem que ora, ele demonstra a dependência de Deus. Um homem que ora, ele compreende que ele não pode dar um passo sequer sem o consentimento da vontade do Senhor. Ele sabe que ele não consegue enxergar um palmo adiante do seu nariz com clareza. Mas aquele que ora, irmão, ele verdadeiramente demonstra o quanto ele precisa de Deus. Charles Finney, ele disse: eu me coloco de joelhos como se tudo dependesse de Deus, então eu me coloco de pé como se tudo dependesse de mim. Ele está dizendo assim: olha, antes de todas as coisas eu oro, eu me entrego completamente, eu me submeto completamente.
E então depois que o Senhor me fala, eu me levanto como se tudo dependesse de mim. Agora eu tenho clareza, agora eu tenho nitidez, agora eu tenho certeza da vontade do Senhor. Portanto é para lá que eu vou. Nós precisamos resgatar o lugar da oração na nossa vida, amém, irmãos? Nós precisamos preparar um altar. Nós precisamos ter uma hora de encontro diário com o Senhor, aonde nós vamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E ainda que a princípio nada possamos ouvir, mas lá estaremos com Ele, na sua presença. O reino de Deus, ele não pode ser construído com os nossos poderes. Nós sabemos fazer muitas coisas, mas nenhuma delas são suficientes em si mesmo para construir o reino de Deus. O Senhor diz na sua palavra: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, amém? Por isso nós oramos, ou por isso devemos orar, porque é no lugar da oração que o Senhor vai revelar o seu coração a nós. Irmãos, a encarnação de Jesus, ainda que nós possamos compreendê-la, ela é um mistério para nós. Eu falo isso no sentido de que Jesus, ele era alguém completamente homem, amém? Mas ele não era como você e eu, irmãos. Ninguém na terra teve a fé que Jesus teve. Ninguém. Mas em contrapartida, ele nada fazia como Deus, mas ele fazia como um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus, quando vai escolher os seus 12 apóstolos, ele passa a noite inteira orando, irmãos. Se Jesus, que é Jesus, passou a noite inteira para tomar uma decisão importante na sua vida, no seu ministério, por que é que eu e você muitas vezes não oramos? Por que é que muitas vezes nós nos achamos tão autossuficientes? Por que dependemos tanto de nós mesmos? Nós precisamos orar, diga amém. Quando nós oramos, nós então nos colocaremos de pé fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É quando nós nos humilhamos em oração que nós somos fortalecidos. Aí o Senhor muitas vezes permite, na sua graça, na sua misericórdia, quando nós não temos vida de oração, que situações de aperto venham sobre a nossa vida, para que a gente lembre que existe um Deus no céu, para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa temê-lo. A gente é tão prepotente, irmão. Eu estava lendo hoje pela manhã, o Senhor começa a falar com Abraão. Abraão, o Senhor começa a fazer promessas para Abraão. E aí a Bíblia diz que Abraão está caminhando de cidade em cidade, e ele chega numa determinada cidade e ele diz assim: olha, Sara, vamos combinar algo entre nós. Quando você entrar nessa cidade, você deve dizer que é minha irmã, não diga que é minha mulher. Porque se você disser que é minha mulher, vão me matar. E Sara devia ser realmente a bonitona, como diz a pastora, porque onde ela chegava, ela arrasava, irmão. Todo mundo queria Sara. E aí quando Abraão chega, Abimeleque olha para Sara e diz assim: eu quero essa mulher para mim. Ela é irmã dele, é irmão de Abraão, então
Eu estou com a carta livre para isso. Aí quando quando Abimeleque vai dormir, o Senhor aparece a ele em sonho, dizendo assim: o que é isso que você está tentando fazer? Que loucura é essa que você está tentando cometer? Abimeleque desperta e diz assim: Senhor, eu não sabia que ela era a esposa dele. O Senhor mataria o inocente e toda uma nação inocente? E aí o Senhor diz assim para ele: não, é por isso mesmo que eu apareci em sonho para você. E aí chega lá Abimeleque, chama Abraão, diz assim: Abraão, meu amigo, você está louco? Como é que você faz um negócio desse comigo? Aí Abraão diz assim: é porque eu achei que não tinha temor de Deus nessa terra. Irmãos, a nossa vida não pode ser movida por achismos. Certamente, se Abraão tivesse gastado tempo em oração, ele não precisaria agir da maneira que agiu. Mas aqui nós não queremos falar de Abraão, isso é um exemplo para trazer para nós. Porque muitas vezes é exatamente assim que nós nos movemos. Eu acho isso, eu acho aquilo, e nós vamos nos movendo por aquilo que nós achamos, quando na verdade nós devemos ser guiados. Você está me entendendo? Amém? Nós precisamos, amados irmãos, ter uma vida de oração. Buscar ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6:10. Reconhecermos que nós somos vasos de Deus e usados por Ele para destruir o trabalho do inimigo de nossas almas. Amém? A palavra diz que nós somos o exército poderoso do Senhor. Nós somos homens e mulheres de Deus, o povo da fé, é o povo do poder para essa hora, amém? Agora, para isso, nós precisamos ter o coração de Deus. Há uma palavra que paira sobre nós, irmãos. E a palavra é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, assim diz o Senhor. Diga amém. Agora, porque muitas vezes nós não vemos isso na prática? Porque nos falta condução. Porque nos falta oração. A Bíblia diz que a oração, ela nos coloca face a face com Deus. Irmãos, a oração verdadeiramente é poderosa. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, ele esteve face a face com Deus. Qual foi o resultado disso? Ele foi transformado. Muitas vezes nós achamos que a oração é para mudar circunstâncias. Sim, ela pode fazer isso, mas a oração primariamente é para mudar a mim, é para mudar a você, é para mudar a nós, amém? Quando nós estamos face a face com Deus, nós não somos mais os mesmos. A nossa vida é mudada. A nossa vida, ela é transformada. Então Jacó lutou com Deus. Oração é luta. É guerra. E ele lutou com Deus e ele foi transformado. Ele foi transformado, irmãos, em aquele que mentia, aquele que trapaceava. Ele foi transformado em príncipe e pai de 12 tribos. Quando você ora, você recebe a direção de Deus para a sua vida. Se você falar com Deus face a face, a sua glória acampará com você. Diga amém. A Bíblia diz que Moisés, ele encontrou Deus face a face. E de um fugitivo, ele se tornou um libertador. Perceba, ele falou com Deus no Monte Sinai.
E quando a glória de Deus desceu sobre ele, diz a palavra do Senhor, que a glória era tão visível que os israelitas não podiam olhar para ele. Eles não podiam conseguir contemplar a glória do Senhor que estava sobre a vida dele. Então entenda, olha, as promessas de Deus e as posições no seu reino sempre foram resultado de uma vida de oração. Aquele que ora é aquele que Deus usa. Agora entenda, isso não tem mérito para nós. É porque quando você ora, você conhece o caminho, você conhece o coração de Deus. Você tem o endereço certo. Deus quer usar a todos, irmãos, mas Ele só revela o seu coração àqueles que são íntimos a Ele. Você acha que Deus não quer usar você? Que Ele não quer usar a mim? Mas a pergunta é, nós estamos preparados, dispostos a pagar o preço para sermos usados por Ele? Nós estamos dispostos a pagar o preço de oração, de entrega, de submissão, de renúncia, para termos o coração de Deus no nosso coração? Entenda uma coisa, Deus não dá autoridade para quem tem posição. Ele dá posição para quem tem autoridade. Não ache que é o fato de você estar aqui que você vai ser usado. Não, é porque você é usado que Deus te promove para te colocar aqui. Você está entendendo? Então você não pode querer posição. O que você precisa é da presença. E essa presença, ela vai te posicionar. Por isso a recomendação apostólica é: ore sempre. Efésios 6,18. Ore sempre. Ore em todo tempo. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Quando você é alguém que ora, irmão, você é alguém que tem o coração de Deus. Então, com o coração de Deus, a glória dele vai se manifestar aonde você for. Aonde você for. Declara assim comigo, diga: intimidade privada determina o sucesso em público. Entenda, olha, se a unção na vida de um ministro é pequena, é sinal de que a sua vida de oração é pequena. Quando eu falo de oração pequena, não estou falando, irmãos, não vamos ser legalistas, religiosos, dizendo, você tem que orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas. Você tem que orar, amém? Você tem que ter comunhão. Agora, uma coisa é fato, que quando você entra na presença, você não quer mais sair de lá, irmão. Porque é tão glorioso que você não quer fazer outra coisa. Tanto é que às vezes o Senhor tem que nos empurrar, nos colocar para fora, para que a gente cumpra o nosso chamado. Mas olha, alguém disse certa vez, você não pode ser maior do que a sua vida de oração. É mais ou menos assim, você só vai até aonde a tua vida de oração permite que você vá. Se você for um homem de encontro face a face com Deus, como Moisés foi, a glória do Senhor acampará sobre a sua vida. Amém? Então ore. Entenda uma coisa, a manifestação da glória de Deus na sua vida e através da sua vida não virá por um mero desejo do coração. Eu quero muito, eu desejo muito. Isso é importante, mas Davi disse assim, uma coisa eu desejo e a buscarei. Ou seja, você precisa desejar, mas você precisa também buscar, amém?
Então você precisa ter uma vida de oração. Perceba, olha, crianças são frutos da intimidade de um homem e de uma mulher. É através da intimidade de um homem e de uma mulher que os frutos são gerados. Da mesma forma, é da intimidade em oração que frutos são gerados em nossas vidas para a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele disse assim lá em João 15, olha, se o ramo permanece na videira, ele dá fruto. Se o ramo permanece, ele dá fruto. Mas se ele não permanecer, ele não pode dar fruto. Então há uma única razão para não produzirmos frutos: estar separado da videira. Você está me entendendo? Se você estiver na presença, ligado a Ele, você vai frutificar. Ele disse assim, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E sobre vocês eu coloquei o meu nome, para que vocês possam ir e fazer discípulos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Diga amém. O Senhor espera que você frutifique. Agora você não pode fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso sozinho. Se você estiver ligado ao Senhor por meio da oração e da palavra, espontaneamente você vai dar fruto, irmão. Você vai sair para se divertir, você vai sair para comemorar, e você vai dar fruto. Porque há uma intencionalidade no seu coração, porque o Espírito que clama Abba Pai, ele grita dentro de você. Então você tem que ser intencional sempre. Você não precisa esperar coisas extraordinárias acontecerem, mas se você estiver ligado à videira, você vai frutificar. Se você tem intimidade, se você tem comunhão, você vai frutificar, amém? A fonte da vida, que é Cristo, ela será liberada na vida do cristão na medida em que ele está ligado a Ele em oração. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. São palavras do Senhor Jesus, irmãos. Por isso ele disse assim, olha, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Agora o problema é que nós não pedimos. Sabe uma coisa que essa mulher falou para nós? Essa mulher que foi curada. Irmãos, Deus é lindo. Ela perguntou assim, vocês são de qual igreja? Eu disse, não, a gente tem a igreja Ebenezer. Ela disse assim, eu já ouvi falar. Eu acho que não. Ela pode ter ouvido outro, mas a gente não. Mas ela disse assim, aí eu fui contar um pouco da nossa história para ela. Aí ela começou a contar da história dela. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, ela disse assim, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito de ganhar 50 vidas para Jesus esse ano. Você pode dizer amém? Ela disse, eu fiz esse propósito em junho. Agora em junho. Isso aí foi sábado. Ela disse, foi sábado, né? Foi domingo. No domingo. Aí ela disse pra gente, eu já ganhei 37. Mas ela disse, tem um preço a pagar. É muito jejum, é muita oração, são muitos ataques, irmãos. Mas ela fez um propósito. E aí o Deus que é conhecedor de todas as coisas, que sabe todas as coisas, olha para aquela mulher num dia em que ela não está muito bem, talvez sendo até atacada pelo diabo. Aí o Senhor levanta outras pessoas, que no caso foi ela, que a gente nem sabe da história, nem sabe de nada, mas assim, ela está empenhada em ganhar vidas para mim, ela está na linha de frente e ela está sendo atacada. Libere uma palavra sobre ela que vocês vão curar.
Você entende isso? Então perceba, olha, vocês vão me pedir, e o que vocês me pedirem, eu vou fazer, se você estiver ligado a mim. Não há nenhum problema, irmão, nós fazemos propósito com Deus para sermos abençoados. Mas você está disposto a dizer assim: eu vou fazer um propósito para ganhar uma vida para Jesus, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, até que essa pessoa se converta? Se vocês me pedirem, eu darei a vocês. Diga assim comigo: uma vida de oração é uma vida poderosa. Amém? Alguém que ora é poderoso na terra, irmão. Alguém que ora, o diabo estremece. Porque alguém que ora é alguém que tem intimidade com o Senhor. É alguém que está face a face com o Senhor. É alguém que o Senhor conhece. Jesus espera que nós oremos, amém? A oração é mais do que uma prática cristã. A oração deve ser um estilo de vida. Jesus nos ensinou que deveríamos orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Paulo disse: orai sem cessar, amém? O desejo do meu coração e a minha oração nessa noite é que a oração possa tomar o lugar devido em nossas vidas, diga amém. Porque é por meio da oração que os céus invadem a terra. É por meio da oração que os céus se abrem e a vontade de Deus é estabelecida e conhecida na terra. Então, fica de pé. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: tenha uma vida de oração. Invista tempo em oração. Diga assim para ele: deixe de ser um crente meia colher e ore. Amém? Eu quero orar por você. Hoje eu quero só ministrar.